Bom, de volta com o nosso Vida Melhor pra gente falar da gente. E às vezes a gente se olha no espelho e não se reconhece, né? Aí para, olha de novo e fala, ué, minha boca tá estranha, tá pequeno, meu nariz caiu um pouco, o contorno do meu rosto tá diferente, tô mais magra, mais afundadinha. E aí às vezes você fala, tá legal. Então calma, porque eu sempre achei que isso ia acontecer, que é a gente ter algumas soluções antes de ter que se submeter a uma cirurgia, né, que é tão invasiva. Então a gente vai sim falar de um processo maravilhoso que ficou conhecido porque tem resultados bons, que é a harmonização facial. É um conceito muito legal para alcançar a simetria entre as partes da face, realçando a beleza da pessoa. E para isso, alguns procedimentos são necessários. E a gente vai conhecer um pouco mais com o nosso convidado, que é o Dr. Daniel Manor, que é clínico geral, atende no Espaço Dome. Aliás, eu quero mandar um beijo para a Gabriela, do Espaço Dome, para todos os que trabalham lá, que é um lugar fantástico. Tem todo tipo de tratamento, eles são muito sérios. Muito bem-vindo, doutor Daniel. Obrigado, Cláudia. Vamos falar um pouquinho, então, dessa coisa da harmonização facial. Sim, então, para entender, antes de falar de harmonização facial, acho que temos que entender o processo de envelhecimento da face. Tá. Que ele começa, eu brinco, né? Começa desde o momento que nós nascemos, que respiramos. Que começa a oxidação da pele, a diminuição do colágeno e de elastina, né? Então, é um processo contínuo e que temos os primeiros sinais do envelhecimento aos 20, 25 anos. Aliás, a gente tem até uma arte que mostra um pouco desse processo, né? Então, podia colocar aquela primeira que tem vários momentos, olha lá, olha só. Isso. A primeira imagem mostra um indivíduo de aproximadamente 20, 25 anos. E o que são os primeiros sinais do envelhecimento? São essas rugas finas, esse bigode chinês, que são rugas dinâmicas, que somente quando aparecem, somente quando expressamos, quando mexemos, fazemos uma expressão, né? E aí, com o tempo vai passando, aos 30, 35 anos, essas rugas que eram dinâmicas acabam ficando estáticas. Então, elas aparecem sem expressão. Essas rugas já são mais finas, já são mais profundas, são mais difíceis de tratar. E com o tempo progredindo, aos 50 anos, já temos o início da perda óssea, da matriz óssea. E o que isso ocasiona? Essa perda de matriz óssea vai fazer que a gordura que está compartimentada, está fixa nessa matriz, ela começa a mudar de lugar. Então vemos que essa gordura aqui, principalmente da região aqui da maçã do rosto, ela vai ficando mais para o meio do rosto e vai caindo. Então vai dando aquele efeito de bulldog e a gordura vai acentuando o bigode chinês. E com o passar do tempo, vamos ter a perda do contorno da mandíbula e também as bolsas de gordura e toda a quadrante que a gente fala hoje, que é o rosto quadrado, que sai daquele rosto de triângulo da beleza e forma um rosto mais quadrado, com ângulos mais retos, faz sombra, e é isso que é o principal. Então o formato do rosto é o que dá esse conceito de beleza. Você falou de triângulo da beleza, exato. É isso? Triângulo da beleza, o que ele é? Ele é a maçã do rosto que tem que ser mais proeminente, acho que temos até imagens, né? Ele é mais proeminente e ele forma uma base nessa região. E o mento, o queixo, ele é a ponta do triângulo. Isso é o quê? É um rosto jovem. Você bate o olho e vê o triângulo da beleza e vê que é um rosto jovial. O que acontece com todo esse processo de envelhecimento é que ele vai ficando mais reto, mais quadrado, e isso que temos que abordar. Nossa, isso eu tô achando muito bacana. Você, minha amiga, em casa, presta atenção, porque pode ser que eu esteja errada, você me corrige, doutor. Claro. Mas se a pessoa, então, não corrige dessa forma, por exemplo, ressaltando o queixinho, colocando a maçã onde ela precisa estar, faz só uma cirurgia plástica, ela vai continuar com um contorno quadrado, ela vai ficar aquela coisa esticada, mas sem a beleza, é isso? Exato, não é? Existem procedimentos cirúrgicos que tentam recolocar as estruturas, lifting, que o cirurgião plástico faz bastante. Mas com os novos produtos, cada vez menos estamos fazendo essas técnicas cirúrgicas. Estamos usando mais procedimentos não tão invasivos para postergar
esses procedimentos invasivos, né? Muito bem. A gente tem uma outra foto que mostra a parte do rosto, não tem? A divisão? Ou era aquela ali que a gente já mostrou? Quero falar dessa porque eu acho que é bem bacana. Daí a gente vê o que é essa divisão e o que ela precisa ser ou significa. Então, o conceito de beleza. O conceito de beleza, ele vem mudando conforme o tempo. Se você vê quadros renascentistas, era um rostinho mais cheinho, mais redondo, ovalado, né? Hoje em dia, o que é um rosto belo? É um rosto, além do triângulo de beleza, e mais importante que a simetria. Porque muitas pessoas acham que ser um rosto simétrico é o fundamental, mas não é. Hoje mudou esse conceito. O que nós vemos é que os terços são mais importantes. Então, os terços superior tem que ser do mesmo tamanho do nariz, como está mostrando na imagem, e da ponta do nariz até o queixo tem que ser a mesma proporção. Isso que é o rosto belo, então, um rosto dividir bonito. em 3 partes iguais, sobrancelha, começo dos lábios. Dos lábios, em cima, na verdade, embaixo aqui do nariz, nessa parte, e até a ponta do queixo, o ponto mais projetado para baixo. Agora, isso dá para corrigir sem ser cirúrgico, com preenchimento? Sim, claro. Temos muitos pacientes que têm um queixo retrognata, que tem pouco queixo, e dá a diferença nesses terços. O terço inferior, esse terço mais de baixo, ele fica menor. Então, não fica esteticamente tão agradável quanto seria com os terços proporcionais. Então dá para aumentar o queixo? Queixo, com uns produtos que eu vou comentar depois, como o ácido hialurônico, que ele é bem usado para fazer essa projeção do mento. Essa parte aqui, dá para fazer alguma coisa para ficar mais harmônica? Dá sim. Principalmente agora mudou a técnica, né? Antigamente, o ácido hialurônico é uma substância que já tem na pele. É uma substância reabsorvível com o tempo e que dura em média de 1 ano e meio. E mudou a técnica por quê? Porque antes, quando tinha o suco nasogeniano, esse suco bigode chinês, ou uma olheira, só se preenchia essas áreas. E aí, o que foi vendo? O estudo do envelhecimento, com tomografias computadorizadas, foi vendo que não adianta só preencher. O resultado esteticamente não fica natural. Então, vimos que preenchendo o malar, essa região aqui da maçã do rosto, se você dá uma sustentação maior aqui, o suco aqui, o bigode chinês, ele ameniza. Então, muitos pacientes não precisam nem preencher esse suco, que já tem uma melhora do contorno facial. Então, fica um rosto já, restaura o triângulo da beleza, o triângulo jovial, e melhora também os sulcos. Mas isso eu sempre acho que é importante a gente trazer aqui, porque assim, eu não quero que você corra o risco de fazer, primeiro, no lugar errado, com uma pessoa que não tem experiência e com um produto errado. Então, preste muita atenção. Primeiro de tudo, quem é que pode fazer um trabalho como esse? Então, Cláudia, tem que sempre ver médicos habilitados, que por causa das complicações, existem regiões que devem ser aplicadas, profundidades diferentes, então varia muito. Às vezes você tem que chegar no osso, outras vezes é só intradérmico, é só na pele. Então, Apesar de não ser invasivo, precisa tomar cuidado. Precisa ter técnica, precisa ter conhecimento para fazer isso tudo, né? Ser feito por um médico. E o produto difere de um local para o outro? Por exemplo, se eu quero colocar um queixo, ou quero botar um pouquinho mais de bochecha? Sim, existem diversos produtos. O ácido hialurônico, ele tem diversas espessuras. Ele é um gelzinho, né? Então, existem gels que são feitos só para preencher rugas mais finas e outros gels mais espessos, mais densos, que são para projetar o queixo, projetar a maçã do rosto, e difere bastante. E saber exatamente onde aplicar, os pontos de aplicação e também a profundidade, o plano de aplicação. Isso é dolorido? É um pouco dolorido, mas o preenchedor ele já vem com anestésico dentro. E também sempre aplicamos um anestésico tópico para um maior conforto do paciente. Anestésico tópico seria uma pomadinha. Uma pomadinha. Aqui você tem umas seringuinhas, né? O que tem aí? Então, aqui mostramos bem o ácido hialurônico, né? Vem numa seringa, tá? Esse daqui é um ácido hialurônico um pouco mais espesso, que é usado para projeções. Projeção principalmente do queixo, fazer o aumento aqui da maçã do rosto. Ele é aplicado como? Ele vem com uma agulha, né? Pode ser aplicado para atingir o osso, que é uma região mais segura, dependendo do ponto. Ah, então isso é mais profundo. É mais profundo, exatamente. Tá. Você vai num ponto só. Ou então com uma cânula.
que dependendo, fazendo o bigode chinês, outras regiões, você tem que usar a cânula, você vai atingir aquela região e vai fazer uma injeção, uma retroinjeção, tirando e vai vendo o resultado. E é interessante que o ácido hialurônico, o resultado é praticamente na hora, você vê. Vai haver um pequeno, puxa um pouco de água, tudo, mas depois que diminui esse inchaço, você já tem o resultado dele em relação a uma diferença entre os outros materiais que existem. Perfeito, mas mesmo sendo ácido hialurônico, você disse que tem formas diferentes, apresentações diferentes, Exato. Resultados diferentes também. Também são diferentes. Fazer, por exemplo, olheiras, não pode usar o mesmo produto que você usaria num queixo. Isso é importante você que está em casa saber, porque às vezes tem dessas que falam assim, ah, não, mas eu uso uma coisa só, eu faço tudo. Então, olheira não dá para fazer com o mesmo que faz o queixo. E até mudaram as técnicas. Com as técnicas mais novas, a última coisa que preenchemos são as olheiras e as rugas, os sulcos. Por quê? Porque vimos que preencher essa região aqui malar melhora praticamente todos os casos que a paciente já vem com a queixa de sulco. E me diz uma coisa, quanto tempo dura esse procedimento? Eu imagino que deva ser coisa rápida, né? Sim, 15 minutos, 20 minutos. Então é rapidinho. Mas tranquilo. quanto tempo dura esse efeito bonito no rosto? O efeito, os produtos avançaram muito. Antes durava muito pouco tempo, ficava inviável financeiramente e também as complicações eram maiores. Hoje, com ácidos hialurônicos mais novos, a média de duração é de 1 ano e meio. Tem casos até de 2 anos de duração do efeito. E o que recomendamos é fazer a manutenção dessas aplicações. E é verdade que essas aplicações, esses preenchedores, eles também estimulam colágeno? Sim, também. O ácido hialurônico, ele em si, sozinho, não estimula colágeno. Ele só dá volume, ele em si. Existem outros tipos de materiais que sim, que são os skin boosters, que chamam, que são potencializadores de colágeno, que ele vai estimular a célula da própria pele a produzir esse colágeno novo. E com isso diminuir flacidez, melhorar o contorno facial, melhorar a textura geral da pele. Nossa, e dar que um pouco de maravilha. volume. Isso pode ser feito no corpo também? Pode, tem aplicações em abdômen, na barriga, com flacidez, principalmente em colo, que são bem interessantes. Olha aí, as meninas me perguntam sempre do colo, né? Que eu tenho colo esticadinho e tem gente que fala, ah, meu colo tá tão enrugadinho. Dá pra fazer com o quê, no caso? Dá pra fazer com esses skin boosters, que são o ácido polilático ou a hidroxiapatita de cálcio, que são esses estimuladores. Aí eles melhoram essas pequenas rugas que formam no colo com o passar do tempo. Perfeito. Vai dobrando, né? E a associação, outras técnicas, outras tecnologias? A gente sabe que a indústria da estética vem também com um monte de coisa. Isso também ajuda? Isso é muito legal. Por quê? Porque junta todas as tecnologias para um melhor resultado. Então, hoje temos a luz intensa pulsada, temos o infravermelho e temos também a radiofrequência. A radiofrequência, ela vai numa região mais profunda da pele. Então, há um estímulo maior de pele que pode ser usado em outras regiões do corpo. Eu acho que temos até um vídeo que explica bem a radiofrequência, o funcionamento dela, que são através de ondas que vão estimular a água presente na pele a produzir colágeno pelo efeito térmico, melhorando o aspecto e pode ser associado também a essas substâncias. Radiofrequência. A radiofrequência. E dói? A queixa da paciente é um calor leve na região, mas é bem tolerável, não precisa de anestésico tópico, é bem tolerável, é bem interessante. Bom aprender, né? Eu acho que você gostou também. É novidade, a gente precisa estar por dentro, né? Para fazer boas escolhas. Doutor Daniel Manor, muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Ele está no site www.espaçodome.com.br. O Instagram é Espaço Dome. Se quiser ligar para marcar um bate-papo, para conhecer as outras tecnologias, tem a radiofrequência lá e tem outros tratamentos incríveis. Você pode entrar em contato no 011 3926 0515 ou no 940 43 9884. Perfeito. Amei conhecer tudo isso. Agora, o próximo passo é colocar em prática. Com certeza. Experimentar. Obrigada, Obrigado, doutor. Cláudia.